Salve, salve, rapaziada! Tio Condoreno aqui trazendo mais uma obrinha que essa mora no meu coração. Eu já assisti a primeira temporada e a segunda começou agorinha. Estou falando do anime das 100 namoradas. Sim, meu mano, o Caba vai ter 100 namoradas. Número 1, número 0, depois outro número 0. Pelo menos eu já economizou aí numa família que pegou a mãe e a filha. Ou já começar do primeiro episódio da segunda temporada, mas se vocês quiserem eu posso trazer aí um recap da primeira temporada, toda num videozão. É só deixar muito comentário, muito like também. Agora, sem mais enrolação, vamos que vamos! E o anime já começa tão louco quanto poderia ser, com Deus explicando pra plateia, a gente, que Rentaro, o nosso protagonista, foi agraciado com 100 almas gêmeas. Porém, se ele escolher uma, as outras estão fadadas a morrer. Achei um pouquinho emocionado isso aí, não acha não? Nosso menino atacante nato, goleador, jurou juntar todas elas para que nenhuma morresse. Que homem nobre, gente. Que coração bom. E a loucura não para por aí, pois Hakari, a garota de cabelos rosas, primeira namorada de Rentaro, se reúne no terraço da escola com as demais namoradas, inclusive a sua mãe, não a de vocês, a dela. Com um papo muito doido, falando como se ela soubesse que eles são anime e que estão na segunda temporada que acabou de começar. Falando que todo relacionamento entra numa crise de 3 meses, que a primeira temporada acabou em dezembro de 2023 e a segunda está começando agora em janeiro de 2025, ou seja, muito mais de 3 meses se passaram. E a mãe dela, como eu falei, também é uma das namoradas. Questiona se isso também vale pra ela, uma vez que ela só tem 3 episódios como namorada de Rentaro. Porém, Hakari se juntou com Kusuri, uma baixinha de cabelos vermelhos, mas ela também tem uma forma real, tá, rapaziada? Que é mais velha e muito mais forte, vamos dizer assim. Elaboraram uma fórmula para conseguir contornar toda essa situação. Porém, como de praxe, algo deu errado e acontece uma explosão. Nosso protagonista corre a toda velocidade para o terraço desesperadamente. E ao chegar lá, ele se depara com todas as namoradas, porém, elas trocaram de corpo, galera. E começa a tocar a música, os personagens ficam tudo desesperados por conta dos direitos autorais. Na verdade, eles estão parafraseando o anime Your Name. Inclusive, 2 delas ficaram extremamente preocupadas, porque imagina só, se 100 cometas resolvessem passar na Terra e acabar o mundo e acabar a galáxia, né, rapaziada? Rentaro fala o nome do anime, só que os caras dão uma censurada, tá ligado? E sem sombra de dúvida, esse é o pior episódio para as pessoas começarem a assistir esse anime, uma vez que todas elas trocaram de corpo e até mesmo falar nesse recap vai ser um absurdo, pô. O nosso prota facilmente identifica quem está no corpo de quem, até porque todas as personalidades são muito diferentes umas das outras, e por incrível que pareça, a mais velha não é a mais madura de todas. Porém, Kusuri, que agora está no corpo de Hakari, diz que não tem mais os ingredientes para fazer uma outra fórmula. 2 delas chegam à seguinte teoria, de que se desse uma pancada na cabeça, tudo ia se resolver. Porém, isso é caso de amnésia, gente, não de alma trocada. Hahari, então, no corpo de Kusuri, chega à teoria de que se elas ganharem um beijo do príncipe encantado, ou seja, nosso prota, conseguirão trocar de corpo. E ela começa a fazer cafuné no nosso menino, que pela primeira vez sente como é ser mimado por uma garota jovem, e fala que é bom. No final, eles se beijam e a alma dela realmente sai do corpo e fica vagando, pois seu corpo ainda está ocupado. E realmente parece que o nosso protinha gosta de todo jeito de suas namoradas atuais e até os jeitos originais, pois os corpos delas, só que com outras personalidades, deixam ele tão apaixonado quanto, ou até mais. Parece que o diferente tá pegando o nosso menino pela zona do agrião. E até o momento ele já beijou Hahari no corpo da Kusuri e também a Nano no corpo da Shizuka. Beija também a Kusuri no corpo da Hakari e a Shizuka no corpo da Karane, faltando agora a Karane no corpo da Hahari e a Hakari no corpo da Nano. Loucura isso aí. Se parar pra pensar bem, ele tá fazendo a ordem inversa de que as namoradas apareceram na vida dele, começando pela mais recente e indo até a mais antiga. Karane faz um pouco de doce para beijar o nosso protagonista, como sempre, como uma boa tsundere, e diz que vai para a sala de aula, porém ela está no corpo da diretora da escola. Ia ser muito estranho a diretora sentar na cadeira do lado dos alunos, mas logo ela se dá por vencida, ela beija, sua alma sai do corpo, e também Hakari é beijada e a alma dela sai do corpo de Nano. Seus espíritos finalmente voltam aos corpos originais e elas estão bem felizes. Nosso garoto diz para si mesmo que quase não sobreviveu a 6 beijos seguidos. É muita felicidade pro rapaz, gente. Então,
Não vai pro Carnaval de Salvador não, tá, querido? Que o bagulho lá é doido. Hakari, agora no corpo certo, pergunta se Rentaro gostou de vê-la de uma forma diferente. Ele disse que sim, e a garota fica muito feliz, apesar de não ter sido exatamente do jeito que ela queria, seu plano meio que funcionou. Mas o garoto veste a camisa 9, se torna o centroavante nato e falando que ele prefere ela do jeito que elas são, fazendo com que todas as 6 ficassem com muita vergonha e extremamente vermelhas. Ah, sim, e todas dizem que querem beijar de novo o nosso protagonista, só que agora nos seus corpos originais. Será que o rapaz vai sobreviver, gente? É muita emoção. A cena muda e agora vemos uma garota de cabelos roxos usando headphones, com um capuz por cima de sua cabeça. Tem cara de que vai ser a próxima namorada, uma vez que a gente ainda não tem esse tom de cabelo na paleta. O menino parece o Faber-Castell. Nosso garoto está na cantina comprando algo para comer, uma vez que deu sua marmita para Kusuri, que havia esquecido a sua. Ele olha a torrada com ovo e no momento em que ele vai pegar, essa garota que vimos anteriormente também pega. E suas mãos se tocam, fazendo com que ele sentisse aquele zap. E não é o... Não, é o zap, o raiozinho, o das almas gêmeas. Ele olha para ela, ela olha de volta e eles têm a certeza de que são feitos um para o outro. Por ela ser pequenininha, o garoto pergunta se ela é do Fundamental 2. E a garota fica extremamente bolada, mas parece que ele acertou, não é mesmo? Nosso prota faz um clima de deixa disso, só que no momento em que a garota vai comprar o lanche, ela percebe que esqueceu sua carteira e sai, deixando o protagonista olhando para ela. Ela se senta em um dos bancos da escola com sua barriga roncando bastante, e é nesse momento que o nosso protinha chega para salvar o dia, oferecendo metade do seu lanche. Ela faz o jogo duro, sua barriga gritando, dizendo aceita menino, e o nosso garoto convence dizendo que na verdade ela está ajudando ele. Ela aceita, pega, faz a prece agradecendo pela comida, e no momento em que ela abocanha o ovo com torrada, a personalidade dela muda, ela fica extremamente fofa, deixando o nosso garoto espantado. Ela explica que viu as pessoas comendo isso em um filme e ficou realmente com muita vontade de comer. E também o seu metabolismo é muito rápido, por isso ela fica com muita fome, o que faz ela ficar muito irritada, e quando ela quer comer algo específico é ainda pior. A menina é tipo a Big Mom versão reduzida. E ela pede desculpas por ter sido rude com o nosso garoto, e ele diz que tá tudo bem. Ela explica que usa os fones de ouvido e o capuz para bloquear sua visão e audição, pois ela sente vontade de comer as coisas por associação de palavras, tipo lousa do quadro da sala de aula, dá vontade dela comer lamen. E por aí vai. Ela tirou o fone e o capuz pra poder apreciar melhor a comida. Mano, essa menina gosta de comer, velho, num nível absurdo. Ela agradece pela comida e vai andando. Nosso garoto pergunta o nome dela, porém, ela responde de forma rude de novo, pois mais uma vez ela está com fome. Meu irmão, haja dinheiro pra sustentar isso aí, tá? No dia seguinte, na hora do almoço, a garota de cabelo roxo parece estar ainda mais bolada, porque todo mundo da sala dela ficou falando de um tal de hambúrguer empanado, e aí ela já saiu pisando pé da vida querendo um. Só que ela chega na cantina do ensino fundamental e não tem. E é aí que ela dá de cara com o nosso protagonista. Ela pergunta o que ele está fazendo ali e ele devolve com a mesma resposta que ela deu a ele ontem. Ele repara que o hambúrguer empanado que ela quer diz que também acabou na cantina do ensino médio. Maluco, tá me dando vontade de comer também esse bagulho, velho. Parece ser muito bom. Ela fica pé da vida e fala que vai na loja de conveniência para comprar. Mas segundo Rentaro, pessoas do fundamental não podem sair da escola entre as aulas, e se oferece para ir comprar com toda a boa vontade do mundo, mas recebe uma resposta totalmente agressiva e a garota sai correndo. Vai entender, né? A cena muda e ela está saindo da loja de conveniência ainda mais nervosa, pois também acabou o hambúrguer empanado lá. Aí garota, na moral, vou te falar uma dica. Já que você tem esse bagulho de sentir vontade de comer as coisas quando o pessoal tá falando, já aí sai correndo no trote no primeiro segundo no intervalo do recreio, sei lá, pra tu não ficar com esse mau humor todo, pô. A garota sabe que isso vai acontecer e ainda dá sorte pro azar. Ela está com cada vez mais fome e mais irritada, e irritada com ela mesma pelo fato de ser desse jeito. E se lembra de que isso sempre acontece com ela, que ela acaba descontando a raiva nos outros, e lembra do nosso protagonista, o quanto ele foi gentil com ela, e mesmo assim ela respondeu de forma grossa. Ela caminha pela rua em direção à escola e no momento que chega no portão, encontra o nosso protinha. Ela é estranha o comportamento feliz e alegre dele, mas ele ignora e pede para que ela o acompanhe, e eles vão até a sala de gastronomia, e lá tem um sanduíche de hambúrguer empanado maravilhoso, rapaziada. E ela pergunta onde que ele conseguiu isso, e ele diz na verdade que conseguiu permissão para utilizar a sala, comprou um hambúrguer, lavou, tirou todos os molhos,
que tinha em cima, empanou, fritou, conseguiu repor lombo de porco para finalizar o prato. E ela fica encantada, pois ninguém nunca tinha feito isso por ela. Ela pergunta por que de tantos band-aids e ele explica que foi por conta que ele lavou o hambúrguer e depois se resolveu fritar. Sim, gente, água no óleo quente faz voar pra tudo quanto é lado, então não faz isso em casa porque vai te queimar sinistramente. Não façam isso. Ela pergunta por que está fazendo isso por ela, já que não há nada de bom nela, que ela está sempre irritada e com fome. E o nosso garoto diz de maneira mais fofa do mundo de que estar com ela, com alguém que aprecia 100% de uma refeição, torna a refeição ainda mais gostosa. A garota retruca dizendo que as refeições com ele também são muito mais gostosas e pergunta se ele quer continuar comendo com ela como um namorado. Ela diz isso, mano, parecendo um pimentão. E o nosso garoto respondendo parecendo um camarão de tão vermelho, que é o que ele mais quer na vida. Ela finalmente diz o seu nome. Ela se chama Kurumi. A cena muda para o nosso protagonista contando para as outras 6 namoradas como aconteceu. Elas estão rodeando a nova integrante do grupo, por assim dizer, e Hahari totalmente encantada, achando ela muito fofa por ser pequititinha. Kurumi diz que não tem interesse em se relacionar com ninguém além de Rentaro, e todas elas dizem que já tiveram com esse sentimento dentro delas. A Nano ainda repete, dizendo que a relação entre elas é ineficiente. Aquele jeitinho impessoal de ser. Todos ficam extremamente afrontadas e perguntam sobre todas as coisas que passaram, que achavam que elas eram amigas. E Nano diz que passa o tempo com elas, não porque é eficiente, mas porque gosta delas. E rola aquele abraço coletivo entre as 6 primeiras namoradas. Rentaro mostra um cartaz no seu celular de um evento de comida para quem come mais, que ganhará um gelato especial de um restaurante 3 estrelas, o que coincidentemente chama a atenção de Kurumi. Só que não, né? Coincidentemente, só que não. Rentaro diz que eles poderiam formar uma equipe, porém Kurumi diz que ela pode ganhar sozinha. Mas nesse momento, Hahari informa que menores de idade precisam de um responsável e que ela pode ser responsável de Kurumi apenas se ela chamá-la de mamãe. Só que a garota fica muito brava, mano. Fala que nem a pau vai chamar ela disso. E parece que temos a equipe para esse evento de quem dá mais like nesse vídeo, molecada. E também não se esquece de se inscrever e ativar o sininho. Salve, salve, rapaziada! Tio Condoriano aqui trazendo mais um episódio do anime das 100 namoradas. O problema é quando vierem as sogras, aí ferrou. No último vídeo que eu trouxe dessa obra, eu percebi que vocês gostaram bastante, então deixa bastante like aí que ajuda demais e eu fico ligado se vocês estão curtindo e trago mais. Bora pro episódio. Primeira cena, e eles já estão no ginásio onde acontecerá a competição de comida. Uma garota de cabelos claros e um adereço que parecem orelhinhas de coelho, mais bizarro ainda que ela tem um X em cada olho, começa a citar as regras da competição. Só que à medida que ela vai falando as regras, fica aparecendo umas imagens sensuais e seduzentes dela no telão atrás. E é um bagulho tão bizarro que até Karane fica extremamente incomodada. E o nosso protagonista olha para a sua mais recente namorada pensando que essa é uma excelente oportunidade para elas interagirem, ela no caso com as demais namoradas, por meio da cooperação. A competição terão várias etapas. A primeira é de quem come mais arroz e será medido por gramas. E também temos alguns acompanhamentos caso os competidores queiram utilizar. Mas esses acompanhamentos não contarão ponto, somente o arroz. As meninas falam que elas estarão muito cheias após as eliminatórias. Em seguida, Kurumi diz que irá participar de todas as etapas e que é bem capaz de ganhar a competição sozinha. Nesse momento, Karane fica meio bolada e discute com ela, perguntando se ela pensa que são todas inúteis. Rentaro entra na frente tentando apaziguar, mas a garota fica um pouco nervosa, achando que o garoto pensou que ela seria capaz de machucar uma outra pessoa por tão pouco. As eliminatórias se iniciam com o nosso prota comendo bastante arroz e olha para o lado de sua parceira, fica apenas babando pelos acompanhamentos. Ele a alerta, enquanto isso ela começa a comer. Entretanto, nosso menino muito educado, que nem ele só, pega um prato repleto de acompanhamentos e a garota, à medida que reclama, enche a boca de carne. O apetite dela supera a lógica e ela continua falando e comendo ao mesmo tempo, quando Hahari aparece dizendo que ou ela come ou ela fala, e bem quietinha ela prefere comer. Concordo, sou desse aí. E muitos em volta ficam espantados com o fato dela já ter partido para os acompanhamentos. Um dos outros competidores chama Kurumi de burra por já partir para os acompanhamentos. Nosso prota
prota fica cheio de raiva, querendo partir pra cima do cara, mas é parado por Hakari, que à medida que o segura, fica alisando seu par de bolas de basquete nas costas do nosso menino, e Karane o separa. E ao perguntar ao nosso menino por que disso, ele apenas pede para que olhem Kurumi comer, e ela está totalmente meiga numa expressão muito fofa, fazendo com que todos acreditem que comer acompanhamentos dará a eles mais fome. Só que tudo isso não passa de uma estratégia do nosso prota, uma vez que a digestão de Kurumi é muito rápida, e não fará muita diferença se ela vai comer ou não os acompanhamentos, uma vez que daqui a pouco ela vai estar com fome de novo. Mas isso irá encher a barriga dos demais competidores. Enquanto isso, ele sai comendo arroz. Só que ao mesmo tempo, aparentemente tendo um apetite de uma pessoa normal, o Rentaro está comendo pra caramba. E ele explica que mesmo sendo arroz, o fato de estar sendo servido por cada uma de suas namoradas dá ao alimento um sabor diferente, e que cada um tem o seu potencial e são todos muito gostosos. E o narrador diz que ele é um monstro dedicado a amar as suas namoradas. E o sentimento é mútuo, tá, galera? Porque todas elas ficam extremamente lisonjeadas e envergonhadas com o elogio do nosso menino. A rodada se encerra e eu fiquei de cara que o time do nosso prota ficou em terceiro. Como assim? Em segundo lugar, aparece uma moça com os trejeitos um pouco similares a de um símio. E em terceiro, um cara gigante, parecendo um lutador de sumô. Inclusive, o nosso protagonista faz uma referência a One Piece nesse momento, o que me faz ainda gostar ainda mais desse anime. Só que nesse primeiro competidor, ele tem uma voz um pouco robótica, o que é muito estranho. Mas vamos segurar esse fato aí. Vamos pra primeira rodada, propriamente dito, que vai ser de Bubble Tea. Eu só não entendi por que a moça falou que isso é um clássico das competições de comida. Eu não tô ligado nisso não. O nosso menino tá quase botando os bofs pra fora, de tanto que comeu. E Kurumi diz novamente que irá participar de todas as etapas. Tá bom, menino, a gente já entendeu. Eu só queria saber por que a equipe do nosso Guri só tem 2 pessoas, enquanto a da segunda colocada tem umas 4 por etapa. E a parceira de Kurumi nessa etapa será Shizuka. Esse maluco do primeiro colocado tá muito esquisito, mano. Parece um robozaço mesmo, virando um copo gigante como se fosse copo de shot. O restante tá tomando o chá, quase botando os bofs pra fora. Na verdade, é a dor da mandíbula por conta das bolinhas de tapioca. Porém, surpreendentemente, Shizuka tá mandando super bem nessa, pois as bolinhas dentro de chá são feitas de tapioca, como eu disse. Precisam de bastante mastigação. E ela, por ser muito pequena, tá acostumada a mastigar muitas vezes para ingerir o mesmo tanto de comida que alguém com maior estatura. Por isso, é como se essa etapa tivesse sido feita especialmente para ela. E o nosso protagonista, juntamente com Hahari, diz que Shizuka parece um animalzinho fofo enquanto tá comendo. E a equipe do nosso protagonista consegue ficar em segundo lugar, ganhando mais 2 pontos. Somente atrás desse robozão bizarro aí. Indo para a próxima etapa, o alimento será sushi. Kurumi prova e realmente está muito delicioso. À medida que a galera dos gorila lá tá perdendo tempo mastigando. E o gordão, muito suspeito, tá lançando tudo pra dentro sem mastigar. Eu não posso criticar porque tem outra pessoa que tá fazendo o mesmo. E é Nano, tá mandando sushi pra dentro sem usar os dentes, rapaz. Só que infelizmente, por conta de sua capacidade estomacal, ela está prestes a mandar tudo pra fora. Ela usa de uma estratégia de utilizar o seu medo como gatilho para que ela não vomite. Ela sobe numa plataforma muito alta, fica em cima de uma barra de ferro e ingere o último sushi utilizando de seu medo de altura como gatilho. Ela termina o último sushi, porém fica congelada de medo. Mas o nosso prota, que tinha equiparado ela a Rapunzel, corre rapidamente e salva, pegando ela nos braços, o que garante mais 2 pontos para a equipe de Rentaro. E como ela é bonita pra caramba, todos os homens em volta ficam decepcionadíssimos ao saber que ela tem namorado. A próxima rodada é Tofu Extra Picante. E, para ajudar a Kurumi, Rentaro manda dessa vez Karane e Kusuri, que dizem ter muita resistência à pimenta. O narrador apenas conta que a família de Rentaro ganhou, não dando muitos detalhes e pedindo que a galera leia o mangá. Bizarro isso, né, mano? Em seguida temos uma cena esquisita, com a Karane com a mão na bunda e uns raiozinhos saindo dela, como se ela tivesse com vontade de ir no banheiro, fazer o número 2. Mas também parece outra coisa, que eu só não falei, porque isso aqui é um canal de família, tá? Eu, hein? Alimento seguinte será bolo. Queria estar nessa rodada, hein? E as integrantes dessa rodada são, além de Kurumi, Hakari e Hahari. Elas começam com velocidade total, porém o medo de engordar faz elas congelarem. Isso também funciona
funciona com a equipe dos gorila, porque apenas o gordão que já entregou pra Deus continua mantendo seu ritmo e o restante da galera fica parada ali. E com o Karani segue como uma estrategista nata, diz que a gordura também pode ir para os seios. E aí falou as palavras mágicas, pois mãe e filha decidem dar o seu máximo. Uma dizendo que quer usar para seduzir o nosso protagonista e a outra já tá indo pensando o que ela pode ou não fazer com seios maiores. E eu só digo uma coisa, mano, seios maiores pra elas duas aí, a única coisa que elas vão é precisar de ortopedista, fisioterapeuta, quiroprata, que o bagulho tá sinistro, meu irmão, cê é louco. E dessa forma a família Rentaro se mantém na segunda posição. Nosso protagonista parabeniza cada uma delas. A equipe que ficou em terceiro lugar pergunta como eles conseguem comer tanto? E o nosso menino diz que é o poder do amor. Isso porque eles não estão fazendo tchaca-tchaca, né, o vucu-vucu, que se tivesse daria mais fome ainda, aí o bagulho ia ficar doido. E o nosso Rentaro estaria em inanição. A última etapa vai começar e Kurumi pergunta até quando o nosso protagonista irá esfregar as meninas. Com todo respeito, hein? E a cena muda e o nosso protagonista tá fazendo massagem na barriga, rapaziada. Para de pensar besteira, pô. E ele tá fazendo massagem na barriga de cada uma delas, com exceção de Kurumi, que está bem. Ou seja, todas as demais extrapolaram sim. Só estão fazendo ainda mais pelas pessoas que amam. E Hakari, toda safada, fica pensando aí que ele poderia estar acariciando um pouquinho mais pra baixo. Gente, não é safada. Mas tudo bem, bora de safadeza junto. A última etapa se inicia e o alimento é lamen. Para essa rodada, apenas o gordão suspeito, a chefe gorila e Kurumi, representando cada um seus times. E eu fiquei de cara em saber que os demais membros da Confederação do Gorila são todas mulheres. Sim, pasmem. E perante a declaração de sacrifício e agradecimento a todas as demais membros da confederação, todas elas se juntam à chefe com o intuito de vencer a competição. Só que elas passam mal e são levadas de ambulância, mano, tadinhas. Na final fica apenas o gordão suspeito e a Kurumi. E eu sabia que esse gordão era suspeito demais, mané. Na verdade, ele é uma máquina que tem um reservatório de comida. E dentro, a pessoa que tá dentro tá colocando a comida na boca e cuspindo. Que além de trapaça, é um puta de um desrespeito com a comida, tá? Só que mesmo assim, Kurumi não para e a pilha de tigela só aumenta. Só que chega uma hora que até a nossa Corbucci japonesa enche o buchinho e ela para. O gordão trapaceiro fala que foi tolice ela ter participado em todas as rodadas. E a garota finalmente concorda e pensa que poderia ter confiado mais nos demais membros da equipe e que todos eles fizeram o seu máximo comendo. E comendo além da conta. E à medida que ela vai chorando e se emocionando, os demais membros da família Rentaro se levantam, sentam ao seu lado e cada um pede mais uma cumbuca de macarrão, de lamen. Ou seja, eles ainda não desistiram e vão ter que tomar um buscopão, sal de fruta, um bicarbonato de sódio depois, porque o bagulho vai ficar doido aí, tá? Todas elas dizem que são parte de uma equipe, de uma família, e que Kurumi fez com que elas quisessem ficar ao lado dela e lutar juntas. Isso faz com que a garota fique ainda mais emocionada e que sente ainda vontade de continuar lutando e volta a comer. Nesse momento, o gordão suspeita e trapaceiro é surpreendido porque o tanque reservatório de sua roupa chega a transbordar, o que faz com que ele tenha que usar o próprio estômago para permanecer na equipe. E ele acha que vai vencer 7 pessoas, contando com o ovo no fiofó da galinha, que eles já estão praticamente saciados. Amigos, saciados eles já estão faz tempo. Aí é só a força de vontade mesmo. E o amor, é claro. O tempo está para acabar. Por algum motivo que eu desconheço, estão todos no chão, com a cara suja, como se estivesse realmente em uma batalha. A narradora diz que a próxima pessoa a ingerir uma colherada de lamen será a equipe vencedora. Kurumi e o gordão estão frente a frente. Cada um pega uma porção de lamen para ingerir. Mas no momento em que ela vai colocar em sua boca, Rentaro aparece e faz um pedido a ela, fazendo com que ela fique muito envergonhada, uma vez que ela nunca fez isso na vida. E é nesse momento que a gente descobre o que era, porque a menina leva os hashis até a boca de Rentaro e diz as palavras mágicas, que são, faz e o nosso garoto abre a boca com a cara mais feliz do mundo, come o lamen, engole, enquanto o gordão tenta fazer o mesmo, não aguenta e coloca tudo pra fora. Que nojo! O gordão perde e fica perguntando quem são eles que conseguiram derrotá-lo. E o nosso protagonista diz que em um outro momento até poderia vomitar, mas ele jamais colocaria pra fora uma comida que a sua namorada acabou de dar em sua boquinha. E levanta o braço numa posição no maior estilo All Might do Boku no Hero, tá? A cena muda e temos o nosso prota e suas namoradas levantando o troféu de campeão. E em seguida, o chefe aparece dando um gelato pra cada um. Kurumi, antes mesmo de provar o seu sorvete,
pede desculpas às demais meninas. Todas elas ficam muito contentes, o que gera uma das cenas mais fofinhas dessa temporada, pois cada uma delas oferece uma colherada de seu sorvete. Aparentemente, cada um é um sabor, então isso é maravilhoso, porque quando ela vai provar todos, quando ela pega a primeira colherinha, totalmente emocionada e feliz. Que bonitinho! Cena seguinte, Kurumi está encostada em uma árvore e o nosso protagonista se aproxima, perguntando qual assunto ela gostaria de falar com ele a sós. E ela agradece pelo convite e diz que ficou muito feliz, pois essa competição rendeu frutos, de amizade, que deu um caldo. E brevemente, ela sente vontade de tomar caldo. Ela se aproxima de Rentaro, perguntando da promessa que ele fez, onde ela poderia provar o que ela quisesse. O garoto se espanta da menina já estar falando de comida. Porém, promessa é promessa. E no momento em que o garoto fala que vai levá-la para comer, ela resolve provar algo mais interessante e lasca o maior beijão no nosso prota. Ela lambe os beiços e assimila o gosto que tem e diz que gosta do gosto. Nossa, o garoto reclama, dizendo que ele não é um caldo, e ela retruca, dizendo que nunca disse que ele era. E chegamos ao fim de mais um episódio de Anime das Enamoradas. Muito obrigado, galera, que tá colando. Deixa o like aí, se inscreve. Tio Condoriano se despede, valeu e fui! Na cena pós-crédito, nós temos o casal recém-feito de Kurumi e nosso protagonista Rentaro andando após a aula, quando eles se deparam com uma placa de caldo. Mostra o rosto dela de que ela só de olhar já teve vontade de comer, e o nosso protagonista, compreensivo como ele só, fala que tudo bem, que ele paga uma refeição pra ela, e ela olha com a carinha muito adorável.